A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Porque eu me converti em 1995, agosto de 1995. Eu cheguei aqui quebrado, cheguei com a alma vazia, um vazio na alma. Eu sorria com os lábios, mas a alma gemia. E a primeira palavra que eu ouvi foi uma palavra de impacto, uma palavra que o Senhor me marcou com aquela palavra, né? Foi na hora do apelo com o irmão Valtir, eu pregando, ele falou assim: se você sair daqui hoje, atravessar a reta da Penha e um Transcol passar por cima de você, e se você morrer, você vai para o inferno. Sem Jesus você vai para o inferno. Irmãos, eu estava mais ou menos aqui o Ricardo está. Irmãos, essa palavra ela entrou no meu coração igual uma bomba. Ela foi igual uma bomba, bateu assim, eu senti aquele... Irmãos, eu saí dali, para o inferno não quero ir para o serviço, para o inferno não quero ir. Onde é que eu estava? Para o inferno não quero ir. E começou aquele negócio, para o inferno não quero ir. Eu fiquei naquela agonia, naquela luta, aquele negócio no meu coração. Aí meu pai tinha ganhado uma Bíblia, que Deus faz, meu pai tinha ganhado uma Bíblia. Meu pai era um camarada que não detestava crente, não cria nada. Meu pai era incrédulo de tudo. Minha mãe era muito devota, né? A tal da Aparecida. E aí, irmãos, uma coisa, eu vou pegar essa Bíblia para me ler. Irmãos, quando eu peguei aquela Bíblia, escondido, para ninguém ver que eu estava lendo aquela Bíblia. Peguei escondido. Fui lá para um lugar, eu disse, aqui ninguém vai estar, ninguém vai vir aqui, então eu vou ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, irmãos, e Deus começou a falar comigo. Eu comecei a chorar, e comecei a falar, e comecei a pedir perdão a Deus, e comecei, irmãos, e comecei a parar não, e comecei a ler a Bíblia. Aí teve um dia, mas assim, o coração duro ainda. Às vezes os irmãos iam lá em casa, eu ficava só de cá de longe olhando os irmãos do grupo familiar. Era uma luta do grupo familiar lá em casa, irmãos, que meu pai não queria de maneira nenhuma. Os irmãos entravam pela porta da sala e ele saía pela porta da cozinha, né? E aí Deus foi operando. Aí num dia muito triste da minha vida, quando eu peguei meu pai, irmãos, que ele foi num churrasco no primo nosso que trouxe nós para cá. E nós chegamos aqui 27 de abril de 1990. Nós chegamos aqui em Vitória. E aí naquele dia foi um dia muito triste na minha vida. E os irmãos, vamos. Eu falei, hoje não precisa nem vocês me chamar que eu vou. E eu vim, irmãos, cheguei aqui. Eu não lembro a pessoa, acho que foi uma irmã de fora, estava pregando. Só que eu tinha vergonha de vir aqui na frente. Eu estava querendo, mas eu tinha vergonha de vir aqui na frente. Falei, ir lá na frente é ruim. Mas aí, irmãos, não teve jeito. Eu fechei o olho, eu não sei, quando eu abri o olho, eu estava aqui na frente, chorando. E a irmã, ela não mandou confessar, ela só mandou fazer, faz uma oração. Eu vou fazer uma oração e vocês repetem comigo. E eu fiz aquela oração e repeti com aquela irmã. E no final da oração eu falei, Senhor, de hoje em diante eu estou morto para o mundo. Eu quero buscar somente a tua vontade na minha vida, Senhor. Irmãos, eu fui para casa e comecei a ler a Bíblia. Eu não parei de ler a Bíblia. Eu iria ler na Bíblia. Falei, Senhor, porque eu estava um vazio muito grande na alma. A alma tinha um vazio que queimava, um vazio terrível no meu coração. Porque o diabo nos atormenta na religião o diabo nos atormenta, mas quando nós temos a convicção da palavra de Deus em nossas vidas, nós temos autoridade para repreender o diabo. Satanás está repreendido em nome de Jesus, porque agora eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor em Cristo. Então, irmãos, com a palavra de Deus em nosso coração, mas eu era religioso, por isso que eu tinha medo de ir para o inferno, eu tinha medo de tanta coisa, eu via como o diabo nos atormentava. Mas louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para mim estar aqui, só pela misericórdia de Deus, eu era muito tímido. Aí um dia, né, eu estava na aula de batismo, com 4 meses eu já entrei na aula de batismo. Aí no retiro, eu falei, lá no Caíque. Aí vamos reunir os irmãos. Aí reuni os irmãos, aí os irmãos, alguém dá um testemunho aí? Eu falei, eu dar testemunho é ruim. Aí o irmão Derones fala assim, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Para quê, irmão? Irmãos, aquilo levou meu coração, foi esquentando. Eu falei, não, eu tenho que falar. Foi esquentando, eu falei, não, eu tenho que falar. Aí, irmãos, eu tive que dar um testemunho ali. Então, irmãos, é a palavra de Deus que tem que tocar o nosso coração. É a palavra, é essa palavra. O resto é conversa fiada. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em... Eu vou ter que botar o óculos, irmãos, porque depois dos 40, às vezes só foi diminuindo. Quando eu cheguei nos 47, não teve mais jeito. Tive que colocar a Bíblia, não enxergo nada. De longe eu enxergo muito bem, mas para perto. Vamos lá então. Josué capítulo 2.
do versículo 8, Josué capítulo 2, do versículo 8 até o 12. Amém? Vamos carregar nossas Bíblias, viu, irmãos? A Bíblia do celular não substitui a Bíblia de papel, não. Temos que carregar. Ir para o grupo familiar com sua Bíblia debaixo do braço. Levar mesmo. Temos que subir o morro, por exemplo. Quando eu vou para o morro, boto minha Bíblia debaixo do braço. E aí as pessoas, traficantes, passa a paz, irmão. A paz, meu querido. Ô, irmão. Amém. Então tem que ter a Bíblia debaixo do braço. Esse negócio de Bíblia de celular, infelizmente, para mim não substitui, não. Vamos lá, então? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, ela, os irmãos, sabem que é Raabe, né? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aleluia, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Irmãos, eu peço a Deus que o Senhor para me poder expressar quando eu li uma palavra dessa no meu coração, quando eu li uma palavra dessa, que Deus é Deus em cima dos céus, embaixo na terra, meu Deus. Mas vamos lá, irmãos. Então, irmãos, essa palavra aqui a presença do Senhor. Vamos botar seu título, né? O meu título hoje é a presença do Senhor. A presença. Então, quando os espias foram olhar a terra, e aí eles chegaram à cidade, viram a cidade, e aí na hora de ir embora, né? A Raabe chamou eles: olha o seguinte, aqui todo mundo está desmaiado, aqui todo mundo está assombrado, aqui nós não temos ânimo para nada, porque nós temos ouvido a fama do Deus de vocês, nós temos visto a fama desse povo. Irmãos, como é que Israel ia entrar em Jericó? A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Ela estava rigorosamente fechada. Não tinha como Israel entrar naquela cidade. Não tinha. Então, irmãos, essa mulher ficou... Era para ela falar assim: vocês não vão entrar aqui não. Vocês vão vir, mas vocês vão entrar aqui, está trancadíssimo. Não. Nós estamos aqui assombrados, porque nós temos visto a fama desse povo, temos visto a fama de vocês. Vocês passou o Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Meu Deus, fico imaginando essa mulher, povo assombrado. Como é que esse povo passou? O Mar Vermelho se abriu. Se o Mar Vermelho se abriu para esse povo, o que será de nós aqui? Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava com eles, o Senhor estava no meio deles. E aí diz, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. O Senhor secou as águas do Mar Vermelho. O Senhor venceu os amorreus, né? A Seom e a Og, que estavam além do Jordão. Então ele fala: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. E não há ânimo mais, desmaiou o coração, não há mais ânimo. O pânico, o medo já tomou conta de nós. Não tem como nós lutarmos, a gente não tem mais força para lutar, não tem mais força para enfrentar vocês. Porque, irmãos, por que isso? Porque Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Amém? Guarda aí, tá? Lembra disso. Porque Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por que esse povo, ninguém poderia conter esse povo? Por quê? Porque o Deus de Israel estava no meio desse povo. Esse povo estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ninguém pode nos impedir. Ninguém pode nos impedir. Agora vamos lá agora, irmãos, lá em Samuel. Vamos lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 4. Amém? Veio a palavra
de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feg. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair em encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. O Deus que feriu os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, e portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviam a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Irmãos, era o mesmo povo, o mesmo Deus, né? Era o mesmo povo. Que contradição aqui, ué? O povo. Mas sabe por quê, irmãos? Aqui o povo estava com o coração duro, o povo distanciou da presença do Senhor, o povo já não ouvia a voz de Deus, o povo já não dava ouvido à voz do Senhor, o povo fazia as coisas da maneira deles. E é interessante aqui que fala assim, ó, eles foram derrotados a primeira vez, eles tinham que parar: poxa, Senhor, e buscar o Senhor. Senhor, o que aconteceu, Senhor? Não é possível, nós somos derrotados, não é possível. E aqui, irmãos, era muito mais fácil para Israel ter vencido. Lá em Jericó era muralhas de não sei quantos metros de altura, não sei quantos metros de largura. Era impossível para aquele povo entrar em Jericó. Não tinha como entrar em Jericó se não fosse o Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas o povo estava regimentado, o povo estava na presença do Senhor. Josué conduziu o povo, e o povo estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui, o povo, que nada. O povo estava religiosamente servindo o Senhor, na religião, religiosamente, fazendo as coisas maquinalmente. Tanto, irmãos, que a ousadia desse Hofni e Finéias, disse assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos. É interessante, eu gosto de ver isso aqui, ó, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Hofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. A Bíblia diz que Hofni e Finéias eram filhos de Belial, e eles não se importavam com o Senhor, eles não estavam nem aí para as coisas de Deus, eles faziam a coisa da maneira deles, ao bel prazer deles, eles não tinham o temor do Senhor no coração deles. Então a Bíblia diz que o Senhor já queria os matar, o Senhor não tinha prazer neles. E quem o povo manda pegar? Manda buscar os 2 religiosos da época, vamos botar eles para levar a arca. E é interessante, irmãos, que diz aqui: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial,
rompeu todo o arraial em grandes brados e ressoou a terra. O povo gritava, o povo dava glória a Deus, o povo estava, nós vamos vencer dessa vez, nós vamos passar por cima desses filisteus e nós vamos fazer um arraso, vamos acabar com eles. Mas o Senhor não estava nesse negócio, porque eles não estavam fazendo a vontade do Senhor, eles estavam falando de boca. E irmãos, um versículo que tocou muito no meu coração, que está lá em Mateus capítulo 15, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, senão doutrinas e preceitos que são de homens. O Senhor não estava nesse negócio, irmãos, e quando o Senhor não está, a derrota é certa, e o pior é que a derrota é terrível, a derrota é terrível. Ouvindo os filisteus, é interessante, irmãos, que era dois inimigos, tanto lá era o inimigo, né, como aqui. E é interessante que todos os dois estavam com medo. O povo de Jericó estava desmaiando de medo. Aqui também, os filisteus, irmãos, estavam no medo, estavam desesperados. Eles iam para a guerra sabendo que eles já tinham perdido, eles já iam derrotados. Por quê? Olha aqui, o que eles dizem aqui. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, qual tal jamais sucedeu antes, ai de nós. Isso é o inimigo falando, irmãos, é o inimigo. Ai de nós, quem nos livrará da mão dos deuses, dos grandiosos deuses? São os deuses que nos feriu aos egípcios, são aos deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Lá eles lembrou o Mar Vermelho, lá em Jericó eles lembrou, o Mar Vermelho foi aberto. Tadinho de nós aqui, nós podemos fechar aqui, porque já não vai ter jeito para nós. O Deus de Israel é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Aqui agora eles lembram: quem somos nós? Nós estamos perdidos, nós vamos ser derrotados, mas feio. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso foi o Deus que feriu o Egito com pragas. Então, irmãos, os filisteus foi derrotados, sabia que eles não iam vencer a guerra. E os dois sujeitos, Hofni e Finéias, que não tinha nada a ver com o Senhor, está lá levando a arca. E a Bíblia diz que o Senhor não se agradava deles, o Senhor não tinha prazer neles, porque eles faziam a coisa maquinalmente. Era religioso, filho do sacerdote ali, fazia a coisa maquinalmente, não tinha um pingo de amor pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor. E aí, irmãos, a derrota foi feia. Então, mas eles foram, vamos embora, gente, nós vamos lutar, nós já estamos aqui, vamos ter que lutar contra Israel. Não sei que nós vamos perder, porque o Deus de Israel é um Deus poderoso, é o Deus todo-poderoso. E quando o Deus todo-poderoso manda, irmãos, a vitória é certa. Mas só que, eles tiveram uma grande surpresa. E aí diz, sede fortes, ó filisteus, e portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviam a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Por que Israel foi derrotado? Porque Israel não estava na presença do Senhor, Israel não buscava o Senhor, Israel queria fazer as coisas da maneira deles. Eles eram altivos, tinham uma dura servil, eles não ouviam. E é interessante, irmãos, eu estava lendo o livro de Jeremias. O livro de Jeremias está ensinando a palavra, está falando a palavra, está mostrando para o povo que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que se voltar para o Deus Todo-Poderoso, que eles tinham que buscar a vontade do Deus Todo-Poderoso. E o povo continuava com o coração duro, o povo continuava obstinado de coração, e ninguém poderia impedir aquele povo, porque aquele povo não queria se voltar para o Deus Todo-Poderoso. Eu imagino como foi difícil para o Senhor, porque, irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele gosta de pelejar por aqueles que Ele ama, Ele gosta de trabalhar a favor daqueles que o buscam. Irmão, nós temos que buscar o Senhor, para que o Senhor venha em nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar a vitória, para que o Senhor venha nos levar, porque, irmãos, nós temos batalhas, nós temos inimigos tenebrosos nesse mundo, nós temos inimigos terríveis, e nós como igreja do Senhor temos que buscar o Senhor, porque o Senhor quer pelejar ao nosso favor, o Senhor quer trabalhar ao nosso favor, o Senhor quer nos dar a vitória. Eu falei: Senhor, eu preciso dessa vitória, eu preciso, Senhor, de buscar a Tua presença, irmãos, com temor e tremor diante do Senhor, porque eu sei as batalhas que eu tenho que passar.
eu tenho os lugares que eu tenho que ir, os morros que eu tenho que subir, aquele lugar que meu grupo familiar aqui em Andorinhas está em guerra, e eu preciso da presença do Senhor, mas glória a Deus, o Senhor tem me livrado. Irmãos, eu já passei por cada luta. Eu vou contar uma história até engraçada para os irmãos aqui. Lá no São Benedito, quando eu era lá do grupo familiar de São Benedito, eu e Isaías, falei, Jesus, misericórdia, mas eu vou, os irmãos mandou, eu vou. E fui para lá, irmãos, todo dia, subia aquele, trabalhava em pé o dia inteiro, subia, aí contava as escadas, Ricardo sabe, escada para chuchu, ele lá para cima. E aí um dia, nós marcamos reunião na casa de uma irmã, beleza, aí Isaías falou, Deus, vai na frente porque eu vou atrasar um pouquinho. Liguei para ele, vou atrasar, falei, então tá bom, vou. Aí passei na casa lá da irmã do Ricardo, né, peguei uma turma de menino, uma meninada, e nós fomos. Irmãos, quando eu cheguei lá, aquela mulher tá tremendo, aquela mulher tá assim, ó, aquela mulher chega na porta, olha, eu falei, mas querida, por que você está desse jeito? Irmão, eu estou aqui na luta, é porque eu dei socorro, balearam um rapaz aqui na porta da minha casa, e eu dei socorro ao rapaz, e eles falou que vai vir aqui me matar, porque eu dei socorro a ele. Irmãos, quando aquela mulher falou isso comigo, me bateu uma tremedeira, irmãos, e eu fiquei, irmãos, sem saber o que fazer. Me bateu uma tremedeira, eu fui tremendo, e aquele, irmãos, o medo é uma coisa terrível você controlar. E eu, não, irmão, vamos estar orando aqui, o Senhor vai nos dar vitória, irmã. Mas quase gaguejando. Irmãos, nós entramos para a casa dela, eu abri Isaías 53 e gritava, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço forte do Senhor Deus Todo-Poderoso. E comecei a clamar a Deus e lendo Isaías e pregando a palavra e falando, porque o Senhor acampa os anjos ao nosso redor, o Senhor nos dá vitória, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor nos tem dado vitória. E comecei a pregar e falar, irmãos, foi bom, irmãos, caiu o medo, como foi embora. O medo foi embora, e nós começamos a orar, clamando a Deus e repreendendo. Satanás está repreendido em nome de Jesus. O Senhor acampa um anjo aqui ao redor dessa casa, Senhor, em nome de Jesus, na casinha de tábua, irmãos. E ali nós clamando a Deus, e glória a Deus, nós vimos aquela reunião, Jair chegou e nós fomos embora, e depois ela falou que os caras não foram lá. Eu falei, em nome de Jesus. Mas irmãos, essa pessoa, ela não se converteu. Essa pessoa, batalhei com ela não se converteu. Nós ia lá falar a palavra, o marido dela, coração duro, e depois do final de tudo isso, o marido dela, eles matou ele com um monte de tiro, mas não foi pouco tiro não, foi muito tiro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, parece que o Senhor não está com nós, parece que eu estou sozinho, Senhor, e não é na minha força, Senhor, eu não posso fazer algo, Senhor, eu não sou nada vezes nada, Senhor, como é que eu vou subir esses montes? Irmão, tem hora que eu luto com Deus, Senhor, como é que eu vou nesse morro, Senhor? Cara, que eu tenho, meu Deus, eu vou levar o Jonas, a Kelly, Senhor. Mas irmãos, o Senhor tem nos dado vitória, porque irmãos, eu com minha Bíblia debaixo do braço, eu vou em qualquer lugar, irmão. Em vez de escuta, mas vamos lá em cima, vamos lá, mas aí subir lá em cima, bota a Bíblia debaixo do braço, eu e Isaías, nós subia lá em cima, nós revirava aquele morro todinho, nós em todos os lugares, né? Então o Senhor nos dá a vitória. Então, irmão, nós precisamos da presença do Senhor, de buscar o Senhor, para que o Senhor peleja por nós, porque irmãos, a peleja não é nossa, a batalha não é nossa, irmãos, nós temos que ganhar alma para Jesus, mas tem que saber que não é você que vai ganhar alma para Jesus, quem vai ganhar é o Senhor, o Espírito Santo. Basta que você se disponha o coração em buscar a vontade do Senhor na sua vida, porque tem pessoas, irmãos, que se elas não vê a presença de Deus na sua vida, elas vão para o inferno, porque elas estão acostumadas com a religião, estão acostumadas com muita coisa. Você vai falar para eles da palavra, eles já vêm, já com um rapaz, estou lutando com ele, eu fui falar para ele de Jesus, eu falei, eu sou agnóstico. Eu falei, você é agnóstico? Então tá bom, não entendeu como falar, beleza, está do meu lado. Eu falei, isso agora eu estou orando e orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu quero ganhar essa vida, Senhor, eu quero ganhar essa vida para Jesus, Senhor, em nome de irmãos, eu quero ganhar essa vida para Jesus. De vez em quando eu perguntei, e aí, Renato? Rapaz, briguei terrivelmente com minha mulher, minha irmã está doente. Eu falei, rapaz, pois é, eu vou estar orando por ela. Então, irmãos, eu estou do lado dele. Então a batalha, mas eu vou ganhar aquela vida para Jesus, irmãos. Vou, do meu lado, eu falei, Senhor, aí, irmãos, eu vou chegando já orando, Senhor, me guarda aqui as minhas palavras, irmãos, a luta, porque você tem que pedir Deus sabedoria, Senhor, as palavras que eu vou falar aqui, Senhor, me dê sabedoria. Eu fico do lado dele, trabalha junto comigo, do meu lado. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria, eu vou ganhar aquele rapaz para Jesus, irmão, porque ele diz que é agnóstico, nem sei o que é isso, agnóstico. Ele diz que é agnóstico. Então, eu vou ganhando para Jesus, eu estou do lado dele, orando e pedindo a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, as palavras que eu vou falar. Em vez de quando eu dou um toquezinho nele, e aí, Renato, como é que tá? Ele começa a falar com ele. Se eu falar uma palavra, ele já vem, aí, só. Mas eu estou ali, eu vou ganhando para Jesus. Minha língua está coçando, eu quero fazer uma visita a você. Já estou sim pedindo, vou lá visitar ele, visitar a irmã dele, porque a irmã dele está muito ruim. Já estou sim, quero visitar a sua irmã. Eu falei, Senhor, agora, Senhor, eu não posso ir lá naquela casa, Senhor, e voltar de qualquer, eu tenho que ir lá.
Então, irmãos, eu estou clamando a Deus, mas eu creio na palavra que transforma, irmãos. Eu já tenho experiência dessa palavra. Um dia eu cheguei lá na casa de uma moça, de uma mulher já que tem um bocado de filho. Eu chegava na casa dela, Deilson, para que você vem aqui? A casa dela lotada de cerveja, a mesa lotada de cerveja, som comendo na música baiana. O que você veio fazer aqui, Deus? Eu falei, desliga o som um pouquinho, porque Deus me mandou aqui. Então tá bom. Aí abri a palavra e ia lá lia a Bíblia para ela. Daqui a pouco passava um tempo, sumia, daqui a pouco volta, Deus manda, vai lá. Ia lá, lia a palavra para ela. Daqui a pouco voltava lá da mesma coisa. Quarto cheio de homem, ela vinha, saía do dentro do quarto, lia a Bíblia para ela. Esses dias, irmãos, eu vim passando aquele leitão da Silva, ela veio me deu um abraço. Deilson, estou indo para o monte, Deilson, aquelas palavras que você pregou para mim, foi bênção, ficou no meu coração, Deus mudou a minha vida, Deus estou na presença do Senhor. Irmãos, eu falei, é a palavra, irmão, aleluia, aleluia. Aleluia, é a palavra, irmãos, é a palavra. Nós temos que buscar essa palavra, nós temos que viver essa palavra, nós temos que comer essa palavra. Senhor, eu quero cumprir a tua palavra, restaura a tua palavra em nós, restaura, Senhor, e louvado seja o nome do Senhor, porque o lugar que nós estamos aqui é o lugar que Deus tem restaurado a palavra em nós. Deus já tem nos restaurado muita coisa, Deus já tem nos restaurado, principalmente pelo governo da igreja. Eu já vejo a restauração de Deus no governo da igreja, e Deus está começando a restaurar. Agora nós temos que buscar a palavra, nós temos que ler o livro Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento, irmãos. É muito vergonhoso para nós que estamos aqui, não conhece esse livro, não lê o livro, não medita, não pede a Deus sabedoria, e ficamos aí. Esses dias, irmãos, eu fiquei numa luta, meu pastor, minha pastora, eu fico na agonia isso. Quem é meu pastor, minha pastora? Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Pastor presidente, que pastor presidente, que nada, é a palavra de Deus. Isso está isso na Bíblia, não. Eu quero que está na palavra de Deus. Isso é palavreado da religião, não é da palavreado da Bíblia, não. Isso é a mania da religião, não é da palavra de Deus. Nós queremos o que está na Bíblia, e nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, amém? Porque quando nós nos apegarmos à palavra, Deus vai começar a fazer, porque, irmãos, vai lá agora para o livro de Atos. Aqui é maravilha, glória a Deus, dessa maneira aqui. Vamos para o livro de Atos, aleluia. É a palavra, irmãos, é a palavra de Deus, e nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu peço a Deus misericórdia. Vou ensinar Jonas, tem dia que ela luta para ensinar Jonas. Jonas começa a enrolar, falei, Jonas, vem cá, senta aqui. Rapaz, eu tenho que não sei aonde. Ele começa, não, vamos sentar a palavra aqui. Aí, irmãos, eu sento com ele, nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo, né, Mateus, as bem-aventuranças, Salmos, o Sermão do Monte, nós lemos. Aí depois eu falei, filho, olha como é que foi maravilhoso, filho, como é que gostoso, está vendo? A palavra de Deus, como Deus é maravilhoso. Olha que coisa mais, irmãos, vou sentir um ambiente tão gostoso dentro do quarto do Jonas, eu e Jonas lendo a Bíblia, irmãos, que ambiente gostoso, irmãos, uma vontade de gritar e dar glória a Deus, mas já era um pouco para o Jonas que dormir. Jonas tem que dormir. Então, irmãos, foi um ambiente maravilhoso. Eu falo, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Senhor, me ajuda a ensinar meu filho, irmão, porque eu oro para meu filho todos os dias, irmãos. Eu oro, eu choro na presença de Jesus, meu filho, porque o mundo aí é tenebroso, irmãos. O mundo é tenebroso, e eu vou te falar para vocês, o mundo, me fugiu a palavra, é cruel, não, ele é, como se diz, atraente. O mundo é atraente, irmãos, e se esses meninos não tiver com a palavra de Deus no coração, para que o Espírito Santo trazer a palavra, lembrar ele da palavra, eles vão de cabeça. Vai de cabeça, porque o mundo é atraente. Agora, se o cidadão, se esses meninos estiver com a palavra de Deus no coração, a palavra estiver viva no coração deles, eles vão rejeitar, porque o Espírito Santo traz a memória. Quantas vezes, irmãos, eu recém-convertido, quanta luta eu passei, mas a palavra estava no meu coração. Os colegas me zombavam de mim, pegava panfletinho, convite de boato, botava no meu bolso e falava assim, Deilson, você vai com nós na boate hoje, não vai? Eles faziam isso com gozação, né? Você vai na boate com nós hoje, não vai, Deilson? Falei, vou. Mas Deilson, você vai? Falei, vou. Claro que eu vou. Mas vocês esperam um pouquinho. Daqui umas 2 semanas eu vou jejuar, eu vou orar e eu vou arrumar um monte de folhetim. Vou encher meus bolsos de folhetim e vou ficar na porta da boate e vou entregar folhetim dizendo, Jesus te ama e até para você, porque Jesus te ama. Irmão, os camaradas riam. Eu falei, pois é, porque rapaz, o que está lá dentro é coisas fracas e pobres, rapaz. As coisas que estão lá dentro não me interessam. Como é que eu vou? Se eu voltar para lá, eu sou um doido, porque eu estou na presença de Jesus. É muito melhor a presença do Senhor, porque você está aí dançando no forró o dia, a noite inteira. Quando vocês voltam para casa, volta tudo a estaca zero. E fora disso, a ressaca. Vocês ficam com a ressaca, com a língua com gosto de lata, um gosto de lata, com a língua, a boca cheia de gosto de lata enferrujada. Então, irmãos,
as coisas do mundo são fracas e pobres. Eu vou trocar minha eternidade com a besteirinha, sujar o meu testemunho com a besteirinha, com essas besteiras, com cerveja. Eu falo para os colegas de trabalho, cerveja para mim é a mesma coisa que urina de cavalo. Rapaz, os caras regalam o olho, vocês podem até me bater, mas para mim, cerveja é urina de cavalo, é igualzinho. Aí eles ficam, rapaz, então o Senhor é bom. Vamos lá então, irmãos, Atos 19, do versículo 11 em diante. Aleluia. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça de buscar o Senhor, e não sejamos como esses dois cidadãos, Hofe e Finéia, religioso, criado no meio do povo, mas não tinha nada a ver com o povo, não tinha nada a ver com Deus de Israel. A Bíblia diz que eles não se importavam com Deus Todo-Poderoso, e nós não queremos isso para nossas vidas. Nós queremos andar no temor do Senhor, queremos andar na vontade do Senhor, queremos que nossos filhos caminhem na presença do Senhor, e por isso nós temos que ensinar, porque é difícil, é batalha. Eles não querem, mas não, vamos meu filho, vamos, e ele vem, e daqui a pouco está na bênção caminhando, porque se ele começar a ler a palavra, ele vai encher. Nós podemos que botar a ordem, não, Senhor, você vai comigo, e vamos encher eles da palavra de Deus. Irmãos, lá em casa, por exemplo, eu não gosto que Jonas, fone de ouvido lá em casa, Jonas não coloca fone de ouvido. Fone de ouvido dentro de casa, irmãos, sangue de Jesus tem poder. Como é que seu filho fica com fone de ouvido dentro de casa? Não, dentro de casa não fica com fone de ouvido não, porque quando você está falando a palavra, você está ali falando, o menino está com fone de ouvido viajando para longe. Não, esse negócio de fone de ouvido dentro de casa não dá certo. Então, dentro de casa, não gosto de fone de ouvido. Então, não deixa seu filho ficar com fone de ouvido dentro de casa, não. Então, o celular está viajando, está longe. Aí você quer falar, meu filho, vem cá, aqui. Jesus é maravilhoso. Que Jesus maravilhoso? Está com a cabeça, está longe. O corpo está ali. Então, dentro de casa, não pode ter esse negócio de fone de ouvido, não. Nós temos que estar ouvindo a palavra, ouvir seu testemunho. Irmãos, nós temos que pedir a Deus com o nosso testemunho. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, em nome de Jesus, que Jonas vai ver o meu testemunho. Ele não pode falar amanhã que não caminhou por causa de mim, porque eu tenho vivido na presença do Senhor. Todo domingo eu tenho trazido Jonas para a escola bíblica. Antes que não tinha escola, antes que não tinha salinha, ele vinha para cá sozinho. Eu falei, filho, fica sozinho aí, vamos estudar, senta aqui comigo. Às vezes ele não queria ficar, fica aqui comigo. Irmãos, nós temos que trazer os nossos filhos para a escola bíblica, senão crescem esses meninos analfabetos de Bíblia, não sabem nada da palavra de Deus. É muito triste esses meninos com 15, 18 anos, mas você perguntar de Harry Potter, sabe tudo. Pergunta se você vê de Harry Potter, sabe tudo de Harry Potter, essa imundícia, essa nojeira que tem ofuscado a vida de Cristo, tem destruído, tem aniquilado a presença do Senhor na vida do povo, e o povo caminha nas batalhas, sofrendo por luta, carregando. Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. Não sei nem como falar, porque o temor do Senhor sobe no nosso coração, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos. Eles têm que ser impactados com a palavra, porque um dia eu fui impactado com essa palavra. Um dia eu fui impactado e eu chorava na presença do Senhor com 22 anos. Dentro de casa não era fácil. Meu pai bebia, meu pai chamava nome ruim que vocês imaginar. E eu falava, quando eu crescer, assim que eu começar a trabalhar, eu vou sair fora de casa, não vou ficar nessa casa. Porque meu pai arrebentava com nós, meu pai chamava nós do contendão, vocês possam imaginar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Por aquele dia que eu fui impactado com a palavra, eu comecei a ler a Bíblia. E eu começava a peitar meu pai dentro de casa. Assim, irmãos, na oportunidade. Ele chegava, por que esses meninos nós vimos para a reunião de mão de cá, reunião de jovens, por que esses meninos vai, Helena? Eu tomei a frente da minha mãe. Falei, meu pai, se nós estivéssemos saindo daqui, indo para o recreio dos olhos da vida, meu pai, talvez nós chegávamos aqui com a bala dentro do caixão, com a bala no coração, mas o Senhor pode ter certeza que nós vamos e vamos voltar, porque nós estamos indo adorar aquele que reina e vive, aleluia. Irmãos, meu pai calou a boca, não falou nada, foi para a cama dormir. Mas eu falei, Senhor, eu quero meu pai, Jesus, eu quero meu pai convertido. E comecei a clamar ao Senhor, vinha para a escola bíblica, orando e jejuando, no domingo, Senhor, eu quero meu pai. Ele fez 30 anos de casado, irmão, meu pai se converteu. Nós fizemos uma festinha para ele. Quem chega lá, irmão Valtir. Irmãos, eu vejo o zelo do irmão Valtir. Irmão Valtir estava viajando, ele soube. Ele chegou, ele nem entrou dentro de casa, não. Já correu correndo lá para casa. Chegou lá, Antônio, abriu a Bíblia, bota a mão aqui em cima da Bíblia, botou. Agora, eu vou fazer oração, você repete comigo. Meu pai fez oração com o irmão Valtir, confessando Jesus. Meu pai, daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo. Deus transformou a vida dele. E hoje, meu pai é uma bênção, irmão. Hoje eu amo meu pai. Meu pai é uma bênção. Quando só fica 15 dias sem ligar para ele, me incomoda, você está sumido. Irmãos, hoje meu pai é uma bênção. Filhão para mim é exemplo, eu falo, pai, eu sou exemplo. Eu falo para o Jonas, meu pai, hoje é exemplo para você. Meu pai é uma bênção, se converteu na presença do Senhor. Então, irmãos, nós temos que não abrir mão. Sua família tem alguém que não é convertido, não abre mão dela.
clame a Deus, busca o Senhor, chora na presença de Jesus. Eu quero meu pai convertido, eu quero minha esposa convertida, eu quero meu filho convertido, e vai se converter. Mas você tem que estar buscando o Senhor, você tem que estar clamando a Deus, chorando na presença do Senhor, vivendo, dando testemunho dentro de casa que Jesus é o Senhor da sua vida. Vai se converter, porque ninguém pode resistir à palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, Atos 19, 11. Amém, irmãos? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os quais faziam isto, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia, irmãos, aleluia. Olha a diferença de estar na presença do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo estava na vontade do Senhor, buscando. E aí os camaradas lá olhando, né? Temos visto hoje, irmãos, muita gente tem visto muita gente amigo do evangelho, amigo. Faz na sua casa, vai. Você vai fazer a mês inteira na casa dele. Ele quer reunião, mas não se converte, continua com o coração duro. São amigos do evangelho. Eles são amigos, não se convertem. Eles precisam ser impactados com o poder de Deus. Falei: Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas precisam ser impactadas com o poder. Precisam do poder para ser impactadas, porque elas já conhecem, irmão. Elas já conhecem. Eu tive um rapaz que eu estou trabalhando com ele, né? Vim lá visitando ele. Já falou para mim: Adeilson, esse aí você vai perder tempo. Vai perder tempo. Camarada já participou de não sei quantos, já teve não sei quantos locais, não sei quantas igrejas. Falei: pois é, mas eu creio na palavra, ele vai se converter, em nome de Jesus, não sei quando, mas vai que eu vou. Já anotei ele no meu papelzinho aqui, no meu caderninho, já anotei, estou orando, quase todo dia eu oro por ele, todo dia eu oro por ele. Domingo, de manhã se levanta mais cedo um pouquinho: Senhor, e começa a clamar a Deus por essas vidas, porque vai se converter. Precisa de ser impactado com o poder da palavra de Deus, porque, irmãos, se essas pessoas não serem impactadas com o poder da palavra de Deus, elas vão para o inferno, elas não se convertem, elas são amigas, mas não creem, não querem buscar a presença do Senhor. Eles acham até bonito, mas não tem força para caminhar, precisa ser impactado no fundo da alma, precisa que a palavra de Deus entre no coração, no mais profundo da alma, e transforma a vida de Deus. Faz isso aqui que aconteceu aqui, né? Então diz que chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Fala: Senhor, eu estou nisso, Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no que está escrito aqui, Senhor, eu creio nessas coisas, elas vão acontecer conosco, Senhor, eu creio nisso. Elas têm que acontecer, irmãos, mas nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Nós não podemos ser igual o seu Hoff Finéia, sujeito, não tinha nada a ver com o Senhor, e está lá dizendo que é servo, dizendo que é servo do Senhor. Não tem nada a ver, não conhece nada da Bíblia, não conhece nada da palavra dele. O Espírito Santo não tem nem como trabalhar na vida, porque não conhece a Bíblia. Como é que o Espírito Santo vai falar com o coração que não conhece a palavra de Deus, que não toca, a não ser lá do mundo? O ímpio, o Espírito Santo traz ele para conhecer a verdade, mas se está aqui dentro da palavra, está dentro, ouvindo a palavra,
Irmãos, e glória a Deus, nós, irmãos, temos que buscar. Nós temos a escola bíblica, uma bênção, irmãos, a escola bíblica, eu amo a escola bíblica, tanto o ensino como a comunhão, de estar aqui com os irmãos. É tão gostoso estar vendo esses irmãos aqui, irmãos. É tão maravilhoso. A escola bíblica a gente ganha duas vezes: ganha aprendendo e ganha a comunhão, de estar junto, ouvindo, parando para meditar naquelas coisas, meditar na palavra. E temos que trazer, irmãos, os jovens. Tem um adolescente aqui, irmãos, pais, em nome de Jesus, levanta. Não fica lá com preguiça, não. Levanta de manhã, deita mais cedo um pouquinho. Eu falo, eu lá em casa luta. Sábado, Jonas, vamos deitar cedo, já começa. Vamos deitar cedo. Então, irmãos, por quê? Porque eu preciso estar aqui aprendendo a palavra e trazendo meu filho para que ele cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Porque eu creio, se ele crer, conhecendo a palavra de Deus, ele vai chegar, quando ele tiver a idade dele, ele tomar as decisões dele, a palavra, o Espírito Santo vai influenciar a vida dele. Amém, irmãos? Então, irmãos, também muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Irmãos, é isso que nós queremos, que as pessoas sejam impactadas com o Evangelho, para que elas cheguem aqui chorando na presença do Senhor, confessando os seus pecados e se entregando totalmente a Jesus Cristo, convertendo e sendo uma bênção, e nós enchendo a sala de batismo e vendo pessoas se convertendo e sendo batizando. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como momento gostoso esse momento do batismo, irmãos, eu fico maravilhado. Eu fico ali emocionado de ver os irmãos batizando. Irmãos, nós temos que amar isso, nós temos que clamar: Senhor, nós queremos vida para batizar, nós queremos esse momento lindo, esse momento maravilhoso aqui, naquela salinha ali atrás, aquele cântico lindo, né? Então nós temos que estar clamando a Deus por isso, em nome de Jesus. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. E aqui diz que o valor era muito alto, era muito alto, eles queimavam. Você sabe por quê, irmãos? Porque aqueles livros de bruxaria, aqueles livros, não tinha algo no coração, porque o vazio estava ardendo, o vazio estava grande, e aqueles livros não preenchiam o valor deles, aquelas coisas não preenchiam o vazio do coração. Mas quando a pessoa encontra Jesus Cristo verdadeiramente, o coração é preenchido, a alma é preenchida, e ele caminha agora na presença do Senhor, e ele não quer outra coisa a não ser Jesus Cristo, ele não quer outra coisa a não ser a palavra de Deus. E você fala: vai para a escola bíblica, ele vai para a escola bíblica, e você fala: vai para o grupo familiar, ele vai para o grupo familiar. Irmão, você fala: vai para ser irmão de encargo, ele vai para ser irmão de encargo, irmãos. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu me converti, eu estava sedento de Deus, e a Helena falava assim: Adeilson tem escola bíblica, eu ia para a escola bíblica. Adeilson tem aula de batismo, eu ia para a aula de batismo. Daqui a pouco, Adeilson tem que ser irmão de encargo. Eu falei: irmão de encargo, Helena, é meio complicado, irmão de encargo, Helena, porque eu chegar na casa e topar um testemunho de Jeová de uma casa, e assim eu vou ter uma luta com ele. Aí, irmãos, e falando, aí depois o Espírito Santo falou comigo: você não quer não? Olha aquele irmão lá que está na batalha, na luta. Lembrei do irmão Valtir, irmão. Eu falei: não, eu tenho que ir, não tem como, eu tenho que ir, Senhor, não tenho que ir, eu não posso deixar os irmãos sozinhos lá, porque Jesus é maravilhoso, eu não posso ir, irmãos. E daqui a pouco eu já estava, e orava, e clamava a Deus, e eu já estava com os irmãos. Amém, irmãos? Então nós temos que pedir o Senhor. E para terminar, diz assim, eu quero só repetir aqui, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Amém? Nós temos que fazer a palavra de Deus crescer e prevalecer. É a igreja do Senhor, não é mais ninguém, é a igreja que faz a palavra crescer e prevalecer, com testemunho, com a busca na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor, estudando a palavra, buscando, orando e clamando a Deus, orando e clamando: Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos, Senhor, a tua presença, Senhor, para que os nossos encontros sejam permeado, seja cheio da presença do Senhor, e essas vidas vêm confessando os seus pecados e se entregando totalmente ao Senhor Jesus Cristo, e a palavra transformando, a palavra tirando todas as obras das trevas e implantando a vida de Cristo. Aleluia! É isso que nós queremos, é a vida de Cristo, pessoas sendo transformadas. Eu preciso de ver pessoas transformadas, irmãos, porque eu sei que a palavra transforma, a palavra é poderosa para transformar, para trazer as pessoas ao conhecimento da palavra. E não o camarada chega aí, confessa Jesus, vamos para a escola bíblica, fica aí, se indeciso, se vai para o mundo, se fica no mundo, se volta. Agora, que conversão é essa? Nós precisamos da palavra de Deus, para que o Espírito Santo impacte esses corações, para que eles sejam quebrantados, eles tenham força para resistir o pecado e caminhar na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor, que Jesus abençoe os queridos amados irmãos. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Amém?